Bem, bom dia a todos. Estamos aqui na nossa reunião de abril de 2021. Estamos iniciando o segundo dia de reunião, dia 28 de abril de 2021, período da manhã. Então, nós, como sempre fazemos, vamos iniciar pelos processos. O primeiro processo da pauta, ele seria o de número 41. Não, deixa eu ver aqui. Seria exatamente esse mesmo, de número 41. Mas, ainda que não fosse, nós temos a sistemática de sempre iniciar pelos processos que têm sustentação oral e acompanhamento, e nós temos, então, para os processos 41 e 53, videoconferência, e 54, acompanhamento. Então, iniciaremos pelo número 41, que inclusive é também o primeiro da pauta, e eu peço, então, para o nosso apoio, já verificar se o número 41 da pauta está na sala de espera para adentrar a nossa sala virtual, e também a representante da Fazenda Nacional que se inscreveu para acompanhar todos os processos, a procuradora Patrícia. Sim, a representante da Fazenda Nacional, a doutora Patrícia, já adentrou a sala. Bom dia, conselheiros. Bom dia. Bom dia. Irei convocar para cá, presidente. Certo, então nós já estamos chamando o patrono, né? Nós vamos então, iniciar pelo número 41 da pauta, Procter & Gamble, do Brasil Limitada. Esse é o recorrente, e a relatoria é do conselheiro Marcelo Milton. E nós estamos aqui, já está adentrando aqui o patrão, só quero explicar que nós estamos com o nosso colegiado dos titulares. Entretanto, o conselheiro Pedro Paulo está tendo um problema aqui, um probleminha técnico, e está tentando resolver. Então, nós ficamos até agora tentando essa resolução, não conseguimos, agora está tentando um suporte. Então, a qualquer momento vamos ver se ele consegue entrar. Bom dia, doutor Jean Carlo Alarcon, certo? Isso, bom dia a todos. Bom dia. Então, já estamos aqui presentes os conselheiros, o conselheiro Mário, eu já peço para que já deem um bom dia, né? Estou apresentando aqui o colegiado. Bom dia a todos os conselheiros, bom dia representante da Fazenda Nacional, é o patrono do contribuinte, doutor Jean. Conselheira Ana Cecília. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. O conselheiro Pedro Paulo, ele está com um probleminha técnico no áudio e está tentando resolver. Ele deve entrar a qualquer momento. Conselheiro João Vitor. Bom dia a todos. Conselheiro Maurício. Bom dia a todos, boa sessão. Conselheiro Marcelo, que é o relator. Bom dia a todos, boa sessão. Conselheira Rita. Bom dia. E eu, conselheira Maria Helena, vou presidir os julgamentos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos também os patronos, a representante da Fazenda e a representante do contribuinte. Então, nós vamos perguntar ao relator, o conselheiro Marcelo Milton, se já pode fazer o relatório. Feito o relatório, então, o contribuinte terá 15 minutos para a sustentação oral. Pode ser, conselheiro Marcelo? Sim, presidente. Vou dar início. Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte, face do acórdão da primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão, que julgou em sessão de março de 2020 um recurso voluntário, visando a discutir o lançamento relativo IRPJ, relativo ao segundo e ao quarto trimestres do ano de 2001. Aí a fiscalização verificou que o contribuinte declarou em DIPJ valores maiores do que aqueles declarados nas correspondentes DCTF. Eu transcrevo a ementa do julgado, logo abaixo, no item 2. No item 3, na ocasião, foram interpostos embargos de declaração pelo sujeito passivo, que foram rejeitados, conforme despacho de folhas 403 a 409. O contribuinte apresentou recurso especial e tempestivo, e ele recorre colocando a seguinte divergência: decadência, arguição preclusa.
ele indica os paradigmas, os acórdons 9101, 004, 256 e 9101, 001, 542. De acordo com o despacho de admissibilidade, folhas tais, foi dado seguimento ao recurso. Aí as alegações vou deixar para o patrono colocá-las na sustentação. Por sua vez, a Fazenda foi intimada, ela tomou ciência e comunicou a ciência e requerendo encaminhamento para julgamento, sem apresentação de contrarrazões. O processo foi distribuído para essa segunda turma, de acordo com os termos da portaria CARF 22564, estendeu temporariamente a segunda sessão, essa segunda turma, aliás, as matérias constantes do seu anexo único, para processar e julgar os recursos que versam sobre as matérias da primeira turma. O contribuinte apresentou memoriais que foram arquivados na pasta eletrônica dessa egregia turma, reiterando em síntese o provimento de seu apelo especial, sendo esse o relatório do necessário. Obrigada, então, conselheiro Marcelo. Esse processo, então, eu acho que é o primeiro, né, que nós estamos julgando dessa nova competência, né, que nós terminamos o nosso estoque aqui, né, da nossa turma, e estamos, então, julgando essa parte aí, uma parte até dessa competência era nossa já, né, e em algum momento, claro, quando há essa questão de ter um equilíbrio, né, em termos de estoques, há essa possibilidade. Então, nós já tínhamos várias dessas matérias, nós estamos só retomando aqui os julgamentos. Mas, enfim, dessa portaria, essa eu acho que é o primeiro, né? E eu acho que a distribuição não começou há muito tempo. Bem, podemos, então, passar a sustentação oral? Por favor, doutor Giancarlo. Muito obrigado. Bom dia a todos de novo. Cumprimento os senhores conselheiros, representante da Fazenda Nacional. Senhor relator, agradeço pela leitura do relatório. O caso é simples e eu queria só fazer algumas ponderações e principalmente a delimitação do escopo do processo administrativo. Conforme a leitura do relatório, o caso trata de RPJ e no que remanesce em discussão, trata-se meramente de uma discussão acerca da decadência dos débitos em disputa relativos ao segundo trimestre de 2001. Não da decadência propriamente dita, é importante destacar, que é incontroversa, mas da possibilidade de apresentação do argumento de decadência em razão do recolhimento após a interposição do recurso voluntário. Então, basicamente, nesse caso, o que aconteceu foi que o argumento de decadência sempre existiu nas peças de defesa do contribuinte. No entanto, a impugnação aqui, para contextualizar, ela foi apresentada no dia 21 de setembro de 2006 e o recurso voluntário no dia 13 de abril de 2010, ou seja, ambas as peças há muito tempo, há mais de 10 anos, o processo ficou bastante tempo parado. E à época, que é importante a gente contextualizar, a discussão acerca da decadência, da contagem do prazo decadencial pelo 150, pelo 73, ela tinha contornos diferentes, não se falava ainda na necessidade de haver um recolhimento para que se contasse a decadência com base no artigo 150 do CTN. Essa discussão foi consolidada posteriormente até o recurso voluntário da empresa. No entanto, é importante destacar em primeiro lugar que o argumento pela decadência do crédito tributário relativo ao segundo trimestre de 2001 sempre existiu e que o comprovante de recolhimento do IRPJ relativo a esse período também consta dos autos desde a fiscalização e isso foi consignado pela decisão, pelas próprias autoridades julgadoras APO. O DARF está em folha 76 e isso foi reconhecido. No entanto, o argumento de decadência ele era construído de outra forma e de modo que não foi alegado realmente até após o recurso voluntário que essa decadência se daria em razão. Doutor, o senhor ficou mudo. Não. Doutor Giancarlo. Eu fui mutado aqui, apareceu para mim. Não sei se... Agora vocês estão me ouvindo agora? Tá bom.
Então, essa nuance da decadência e da construção do argumento, ela é muito sutil, mas é importante destacar, além disso, que a decadência, por ser uma matéria de ordem pública, ela deveria, em primeiro lugar, comportar conhecimento de ofício, e mais do que isso, não é só essa questão. A questão é que o argumento de decadência sempre esteve presente, que o comprovante de recolhimento sempre esteve presente, e o processo e a argumentação foi acompanhando os contornos do desenho da jurisprudência do CARF, de modo que não reconhecer a decadência meramente com base no fato de que o argumento não foi construído exatamente dessa forma, para o contribuinte nos parece equivocado por parte da decisão recorrida. Então, resumidamente, são essas as razões de recurso. Oi, vocês não estão me ouvindo de novo? Não, tô. Não, tá. Tá Pedro Paulo, você tá... Só um minutinho, doutor. Pedro Paulo está ouvindo agora? Tá? Vocês estão me ouvindo? Desculpe, doutor, é porque o conselheiro Pedro Paulo era o conselheiro que estava com probleminha. Então, a gente está feliz da vida de ver que ele retornou, certo? Que bom que então, está funcionando. Que bom, ainda vai verificar, então, se vai participar do julgamento, né? Que isso é uma coisa que o conselheiro pode fazer, mesmo não tendo presenciado o início do relatório. Pois não. Eu vou abrir o processo. Na verdade, já estava aberto, né? Eu vou ler o voto aqui. Certo. Pois não, doutor Giancarlo, desculpe a interrupção. Se o conselheiro entender necessário, eu posso até recomeçar, eu já estava até terminando, a sustentação oral é super breve, o caso é simples. Sim. Tá bom. Bom, então, resumidamente, são esses os fatos e as razões que permeiam o recurso especial da recorrente, que pugna pelo reconhecimento dessa decadência que é incontroversa e só não foi reconhecida pela decisão recorrida com base no fato de que a questão do recolhimento do débito parcial não poderia ser introduzida após a interposição do recurso voluntário. A recorrente pede que seja considerado o contexto fático, as datas de apresentação da defesa e do recurso, o fato de que o argumento de decadência sempre esteve presente, ainda que numa outra forma, e o fato de que o comprovante de recolhimento está nos autos desde a fiscalização. Basicamente são essas as razões de recurso. Eu agradeço desde já pela atenção de todos e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Obrigada. Podemos, então, querem discutir ou já podemos passar para o voto? Podemos passar para o voto? Eu queria só... É que sou eu, doutora Milene. Eu estava lendo aqui. Só um minutinho, só para entender Porque o acordo recorrido, ele enfrentou a decadência, não sabe? Ele enfrentou? Ele enfrentou, eu vou destacar isso, acho que eu passo isso no voto aqui, aí... Então... Né, ok. Pode ser que haja duas soluções aqui, eu estou indo por uma, mas aí eu coloco para o colegiado, tá? Posso, presidente? A minha dúvida é só a seguinte, eu vou ouvir o voto, tudo, mas aqui, só uma dúvida também, no despacho de admissibilidade do recurso especial, é só a decadência, não é isso? Se tem ou não tem pagamento, é isso? Isso, a questão da preclusão em relação à análise da decadência. A decadência, certo, é só essa matéria, né? Sim. Eu vejo que tem, o conselheiro já relatou que tem uma matéria subsidiária, que é nulidade né? Isso não foi esse tipo de situação, de matéria subsidiária, ela é uma matéria como outra qualquer, né? Nulidade do acórdão, pode ser até uma consequência depois da própria decisão aqui da turma, do seu voto, enfim, mas, assim, vamos dizer assim, não aceita a primeira matéria, essa subsidiariedade, só entraríamos nela se tivesse isso acolhido no exame de admissibilidade, nem constou, né? No exame de admissibilidade, só para a gente pontuar isso, entendeu, Rita? Eu não sei se você estava com alguma dúvida nisso, mas havia esse pedido subsidiário, mas vamos ver aí como se desenvolve o tratamento da matéria principal que teve segmento, né, que é essa questão do pagamento, ter ou não ter pagamento, né, a dúvida é essa, não é isso? Se tem ou não tem pagamento prévio. Se vocês me permitem, na verdade, não é essa a discussão, o pagamento também é incontroverso, a existência do pagamento, a discussão é se é possível reconhecer o argumento de decadência com base nesse pagamento parcial que foi apresentado depois do recurso voluntário.
Sim, eu entendi. A questão é a preclusão da apresentação da prova. Não. É preclusão do argumento. A prova está no processo desde a fiscalização. O comprovante de pagamento está no processo desde o início. Ok. Eu vou, então, ouvir o voto e aí a gente vê o que... Claro, desculpa pelas interrupções, inclusive. Não, perfeito. Ajudou, esclareceu. Obrigada. Pois não, conselheiro Marcelo. Iniciando quanto ao conhecimento, estou conhecendo aqui da matéria, quanto ao mérito, no item 9 do meu voto, a decisão recorrida, na análise quanto à questão de decadência, julgou da seguinte forma: o recorrente inicia sua defesa afirmando que o crédito tributário relativo ao segundo trimestre de 2001 já havia sido atingido pela decadência, quando foi dado conhecimento do auto de infração ao contribuinte, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º CTN. Afirma ainda que a decisão recorrida não reconheceu a decadência em razão de não existir pagamento, ainda que parcial, para o crédito tributário em tela, mas que essa decisão não possui fundamento legal que fere a jurisprudência administrativa, conforme o seguinte é certo. Ele destaca aqui: a decisão de primeira instância, no entanto, rejeitou a alegação de decadência sob a alegação de que, no presente caso, não se poderia admitir a contagem do prazo decadencial prevista no 150 do CTN, na medida em que a recorrente está sendo acusada de falta de pagamento do valor total do IRPJ, devido nos períodos autuados. Eu vou mais à frente, aí em destaques. A decisão recorrida entendeu que sem o pagamento prévio não há o lançamento e, consequentemente, não pode haver a sua homologação tácita. Com isso, a regra de decadência a ser aplicada seria aquela contida no artigo 173.1 do CTN. Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência do STJ, aquele destaca aquele recurso repetitivo, né, do STJ. Na espécie, o recorrente não aponta qualquer evidência de que teria realizado o pagamento, ainda que parcial, do IRPJ relativo ao segundo trimestre de 2001. Com isso, entendo que a regra de decadência ser aplicada no presente caso é aquela contida no artigo 173.1 do CTN, pela qual a obrigação tributária exigida estava sujeita a lançamento de ofício quando os autos de infrações foram comunicados ao recorrente. No meu voto, retornando ao meu voto, conforme exposto pelo contribuinte, resta em discussão apenas os débitos de RPJ relacionados ao segundo trimestre de 2001, uma vez que os débitos relativos ao quarto trimestre foram liquidados por meio do PERT. Após a decisão recorrida, a recorrente opôs embargos de declaração, folhas 394 a 399, alegando tal omissão no RDCISO, inclusive identificando o DARF, as folhas 76 do processo, sendo que no despacho de admissibilidade, a presidência da turma recorrida assim dispôs ao negar seguimentos aos embargos, com destaques em negrito desse relator. Ocorre que o argumento sobre o qual a embargante afirma ter havido omissão, pagamento parcial do débito por meio de DARF, não foi submetido no recurso voluntário. Tampouco se vislumbra naquele recurso menção a recolhimento de RPJ do segundo trimestre de 2001. Vez que o recurso voluntário sustentou que o débito em discussão for extinto por compensação, com saldo negativo de período anterior, mesmo argumento da impugnação. Observa-se ainda que não há sequer menção no corpo do recurso voluntário ao DARF referido nos embargos declaratórios. Contudo, consta dos autos, em folhas 380, memorial, em que a contribuinte de fato sustentou que o débito fora parcialmente pago, e o comprovante de recolhimento já constava dos autos, as folhas 72 e 76, e que em razão do recolhimento a contagem do prazo decadencial se daria na forma do 150, parágrafo 4º CTN. O DARF a que se refere o memorial está em folhas 76 e indica recolhimento a título de RPJ, no segundo trimestre de 2001, efetuado em 8/12 de 2005. Mas, diferentemente do que afirma a embargante, o DARF em questão não foi entregue juntamente da defesa, no DOC 3 da impugnação. Em verdade, DARF de folha 76 foi apresentado em atendimento à intimação, ainda no curso do procedimento de revisão de declarações pela unidade de origem. Registre-se, aliás, que, embora a impugnação tenha arguído a decadência do crédito, não fez referência a recolhimento, ainda que parcial, do IRPJ. Sustentou-se na impugnação que o débito fora compensado por saldo negativo de período anterior, exatamente o que consta no recurso voluntário.
Trata-se de argumento introduzido apenas por meio de memorial, após o prazo para recurso voluntário. O referido memorial é datado de 12/3/2020, mesma data da sessão de julgamento no CARF. Todavia, não foi apresentado aos julgadores do colegiado, o que deveria ter ocorrido por meio de depósito do documento junto à Secretaria da Segunda Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF, ou pessoalmente ou em sustentação oral. Verifica-se que houve uma solicitação de juntada desse memorial aos autos no dia 9/3/2020, às 20h10, conforme termo de solicitação de juntada, folhas 378. Todavia, essa juntada somente ocorreu em 24/3, 12 dias após o julgamento. Saliente-se que os DARF apontados pelo embargante foram entregues durante a auditoria fiscal, mas não foram referidos pela autoridade tributária na fundamentação do auto, nem pelo contribuinte, autuado nas suas duas peças de defesa, de forma que a afirmação da sua legitimidade para os fins pretendidos pelo embargante exigiria uma reabertura da dilação probatória, o que é incabível em sede de embargos, e muito menos em sede do presente juízo de admissibilidade. Diante de tais fatos, entendo que a turma julgadora não tomou conhecimento do novo argumento de defesa do contribuinte, trazido apenas em sede de memoriais, que sequer foram entregues aos julgadores, embora tenham sido juntados aos autos após o julgamento. Assim, não há que se falar em omissão no acordo embargado. Eu retomo o meu voto no item 12. Entendo que no presente caso merece reforma a decisão recorrida, que apesar da oposição de embargos de declaração pelo contribuinte, reconheceu a existência prévia do recolhimento do tributo, que, eventualmente analisado pela turma julgadora, poderia o resultado do julgamento ser diverso do ocorrido. Não procedem os fundamentos, apesar da decisão de ser de admissibilidade dos embargos, no sentido de que não houve o argumento no sentido de existência do documento com recolhimento existente nos autos, uma vez que o Instituto da Decadência é matéria de ordem pública, porém até mesmo de ofício, tanto a autoridade lançadora, os julgadores e até mesmo a autoridade preparadora, identificando o recolhimento, reconhecer a decadência nos moldes do artigo 150, parágrafo 4º CTN. Veja que o contribuinte faz menção ao seguinte argumento no recurso especial, peço vênia para sua transcrição. Em primeiro lugar, é importante destacar que a impugnação e o recurso foram apresentados no presente processo, respectivamente, em 2006 e 2010, ou seja, há mais de 2 anos. A contextualização se faz relevante, pois, conforme mencionado acima, embora o tema seja recorrente atualmente, a discussão possuía contornos bastante diversos à época e não havia evoluído ao patamar de definição que se encontra perante este grande conselho. Aqui eu destaco a decisão recorrida parte do pressuposto de que não há nos autos comprovação de recolhimento, mesmo que parcial, e, portanto, aplicou os termos do artigo 173 do CTN. Contudo, o contribuinte demonstra o contrário, havendo, inclusive, no despacho de admissibilidade dos embargos, reconhecimento da existência do recolhimento, mas que, contudo, não for analisado pela turma julgadora. Na espécie, compartilho com o mesmo entendimento da decisão da primeira turma dessa Câmara Superior, no acórdão que foi indicado como paradigma, e transcrevo os trechos do voto da ilustre conselheira Edeli Pereira Bessa. Peço licença para a transcrição. Eu vou só ler aqui os pontos destacados. Cabe dar provimento ao recurso especial da contribuinte, porque é pacífico o entendimento de que a decadência constitui matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão em sede de julgamento de recurso ordinário. Considerando que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, aqui ele destaca um entendimento, posicionamento do STJ, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão. Na mesma linha, são os julgados recentes de turmas ordinárias da primeira sessão de julgamento. Ela destaca alguns. Assim, suscitada a questão em sede de embargos, cumpriu ao presidente da turma ter reconhecido a omissão, submetendo a matéria à apreciação do colegiado, a qual, ausente essa manifestação, não é possível, sem prejuízo à defesa do sujeito passivo, analisar a questão em sede de recurso especial. Considerando que o pedido da contribuinte é de que seja reconhecida a nulidade parcial do auto de infração, face à decadência do direito à fazenda pública, lançar o crédito fiscal referente às competências anteriores a março de 99, uma vez prevalecendo o entendimento majoritário de que o recurso especial na parte admitida deve ser conhecido,
o presidente vota no sentido de dar provimento parcial ao recurso especial para reconhecer a existência de omissão do acórdão recorrido acerca da ocorrência de decadência, com retorno ao colegiado ACO para sua apreciação. Aí, retornando ao voto, portanto, entendo que deve ser dado provimento em parte ao recurso especial, atendendo ao pedido subsidiário no sentido de reconhecer a nulidade do acórdão tal por cessamento ao direito de defesa, em vista da omissão do julgado quanto à matéria de prova de recolhimento do DARF, as folhas 76, e a fim de se evitar supressão de instância, por mais que seja matéria de ordem pública, entendo que no presente deve ser determinado o retorno ao colegiado ACO para apreciação da matéria arguida pelo contribuinte. Diante exposto, conheço do recurso e no mérito do parcial provimento. Bem, só para uma dúvida, no acórdão, nesse caso que nós estamos julgando, não houve omissão, certo? Simplesmente não se aceitou a decadência colocando argumentos no acórdão recorrido, não é isso? Falou-se de decadência, não se aceitou, não foi isso? No paradigma, houve uma omissão, né? Não se tratou da decadência, fez um embargo, alegando que que ocorreria e poderia ser por ser de ordem pública, e isso não foi feito, não se retornou para se tratar daquilo. É isso, só para eu me conseguir entender, é isso? Sim, presidente, tinha o documento, né, desde a época da fiscalização, apesar de opostos embargos de declaração, a presidência admitiu a existência do recurso, mas por conta, ele fala que existe a matéria decadência, só que o argumento de pagamento parcial, né, que é uma questão de decadência, não foi colocado, apenas em memoriais, e ele acaba nem admitindo os embargos, apesar do reconhecimento da existência de documento ali, de pagamento parcial. Sim, obrigada. Podemos, então, querem ainda alguma discussão, alguma pergunta? Podemos passar para o voto? Para colher os votos? Podemos? Existe alguma dúvida em relação ao conhecimento, é isso? Eu não coloquei em nada, eu estou conhecendo direto. Pois é, eu tenho dúvida, um pouco de dúvida nesse sentido, de que o acórdão recorrido, eu só quero olhar aqui. O acórdão recorrido, ele aplicou um 73 porque ele entendia que não tinha comprovação de pagamento, que foi o argumento trazido desde a DRJ. E aí o contribuinte apresentou os embargos, e aí eu acho que na admissibilidade, né, dos embargos, que eu acho que ficou bem esclarecido, que, na verdade, a guia já estava no processo desde a época, né, da fiscalização, só que não foi utilizado como argumento para fim de lançamento. E aí teve a questão do memorial, onde o contribuinte reitera a existência desse pagamento, só que por uma questão administrativa, esse memorial foi juntado aos autos após o julgamento. E aí recusado os embargos no entendimento de que, quando do julgamento, não tinha esse dado para ser analisado, então não teria tido nenhum tipo de omissão, e ainda vem o argumento de intempestividade, né, da questão do argumento ter sido trazido só em sede de memorial. Sim. E quanto ao paradigma, não houve manifestação sobre decadência, então houve embargo, suscitando, pelo que eu entendi, e aí, então, a diferença, então, seria essa, nos embargos, no paradigma, nos embargos, se entendeu, a Câmara Superior entendeu que nos embargos deveria ter sido voltado para analisar, e por isso voltou, porque não teria sido analisado. É isso? Isso, presidente. Nos dois paradigmas, esse que eu destaco como razões de decidir é um deles, né, fala para voltar, e o primeiro fala da questão que não há matéria, não há preclusão da decadência aí por ser matéria de ordem pública. É o que o contribuinte aí destaca em suas razões. Em julgamento ordinário, né? Em julgamento ordinário que fala no... Bem, eu entendi. Podemos, então, passar o voto? Rita, tem alguma pergunta? Alguém vai perguntar alguma coisa? Posso colher os votos, então? Conselheiro Mário. Presidente, eu vou pedir licença ao relator para
pedir uma vista desse processo, né? A primeira vez que a gente discute essa questão, não é uma questão assim tão simples, porque eu tive dúvida, a mesma dúvida com relação à questão do conhecimento, porque pelo que eu consegui aprender com um pouco que eu li aqui, o acórdão paradigma, ele trata de uma omissão, né, no julgamento da turma ordinária do CARF, ao passo que no recorrido me parece que houve a apreciação da questão, mas aí foram feitos embargos, enfim, eu não sei se a situação é exatamente a mesma. Então, até pelo fato de ser uma coisa nova para nós aqui, eu acho que é mais prudente dar uma olhada com mais tranquilidade ao longo do mês e retornar com esse processo no próximo mês para a gente votar com um pouco mais de convicção. Sim, inclusive o conselheiro já pediu vista, mas só assim, para justificar o meu questionamento, né, porque tem o conselheiro já proferiu o voto e já está determinando o retorno, e assim, não é que ela não se manifestou sobre decadência e agora a gente entendeu que ela vai se manifestar, não. Teríamos voltado para dizer assim, ó, esse documento serve ou não serve, certo? Então, me parece, assim, que o retorno para uma instância que já se pronunciou sobre aquilo, acho, assim, que se entendermos que está tudo ok e podemos, enfim, o conselheiro vai pedir a vista coletiva, todo mundo vai olhar, mas creio que aí nós decidiríamos, não? Não teria que retornar isso, para quê eu retornaria? Se eles já se pronunciaram, né? E não, certo? Eu não posso forçar. Essa dúvida estava realmente a conclusão, que assim, embora eles não tenham se debruçado sobre a prova, né, eles não analisaram a prova, eu até entendi o que o Marcelo tinha colocado, mas assim, até pela questão dos embargos, né, na admissibilidade, ele fala, o pagamento existe, ele só não foi apresentado naquele momento. Perfeito. Talvez não teria necessidade de voltar, né, não sei. Inclusive nessas questões, exatamente, eu não tenho dúvida nenhuma, e essa questão de nulidade tudo teria que, no mínimo, ter um paradigma para se analisar isso como matéria subsidiária, que é uma matéria, certo? Mas eu creio que não teria nem, assim, a questão, não há como se voltar para uma instância para dizer para ela que ela tem que conhecer alguma coisa que ela já disse que não ia olhar porque ela entendeu que é precluso, Se a gente entender que não é precluso, nós analisamos. Aliás, nós tivemos muitos casos assim, inclusive, não sei se lembram aqui, de retroatividade, de decadência de previdenciária, porque lidamos com um processo aqui de 10 anos, né, de decadência, nem se falava em ter ou não tem pagamento. Então, era normal não ter essa preocupação durante o processo inteiro, o que não exclui a possibilidade de agora de se trazer. Então, isso nunca foi dificuldade aqui para nós, né? Assim, nesse sentido, só dizendo que é nesse sentido, certo? Eu pergunto, patrono, está aí ainda? Bom, então, foi pedido vista, né? O número 41 da pauta, então, vista ao conselheiro Mário. Eu indago se o patrono, o doutor Giancarlo, está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, né? Estamos. Então, bom, eu acho que deu algum probleminha, mas depois, então, eu peço se o contribuinte fizer algum contato conosco, que se passe aí a questão da vista. Desculpe. Vista ao conselheiro Mário. Presidente, Sim. o patrono colocou no chat que está ouvindo. Ah, perfeito. Então, é o necessário, porque foi pedido vista, então eu vou aqui dizer só o que vai ficar registrado na ata, vista ao conselheiro Mário, convertida em vista coletiva. O relator conheceu do recurso e deu-lhe provimento parcial com retorno, né, vou botar bem genericamente, né, ao colegiado recorrido. Isso que a gente, então, na vista, espero que todos vão olhar o processo, vão verificar, ao colegiado recorrido. Nesse ponto, houve pedido de vista, ninguém mais se manifestou quanto a conhecimento, ou mérito, ou decisão, certo?
Então, obrigada, agradeço então a presença do patrono, o processo retorna no próximo mês, certo? Obrigada. O patrono, se quiser se retirar, né, já pode fazê-lo. Então, nós agora vamos para o segundo que nós temos o pedido de sustentação oral, que é o número 53 da pauta. Eu já peço para que seja chamado, né, o patrono, que já foi informado que já estava na nossa sala de espera. Número 53 da pauta é o processo recorrente Fazenda Nacional, interessada uma pessoa física, Maria Lázara Mari Correia Sampaio. E o procurador da contribuinte, o representante da contribuinte, doutor Gustavo Froner Minatel. Eu peço, então, que já faça uma chamada, por favor. Ok, presidente, irei convocá-lo. Em relatoria do Conselheiro Federal. Eu vou verificar a mensagem privada no chat. O patrono foi convocado, presidente. Obrigada. Vamos aguardar, então. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Gustavo Minatel. Pergunta, então, ao conselheiro relator. Nós estamos julgando aqui o número 53 da pauta, só informando que o nosso colegiado está completo, né, nossos titulares. Temos também a presença da representante da Fazenda Nacional, a doutora Patrícia. Então, pergunto se podemos já iniciar o relatório. Relator do conselheiro Paulo. Certo. E interessado a pessoa física, Maria Lázara Mari Correia Sampaio, recurso da Fazenda Nacional. Passo ao relatório, presidente. Cuida-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra o acordo 2102.002.951, de 15 de abril de 2014, que deu provimento ao recurso voluntário nos seguintes termos. Eu transcrevo o dispositivo do acordo e as emendas que eu me dispenso de ler. O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: isenção por moléstia grave Alzheimer. Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de Origem deu seguimento ao apelo. Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional aduz em síntese que são 2 os requisitos indispensáveis à concessão da isenção: a natureza dos valores recebidos, que deve ser proventos de aposentadoria ou pensão, e ser o contribuinte portador de moléstia grave especificada em lei. Que a doença de Alzheimer não encontra especificada no rol das doenças da Lei 7.703 de 88. Que a norma que trata de isenção deve ser interpretada de forma literal, que, portanto, a contribuinte não faz jus à isenção. Cientificada do acordo de recurso voluntário, do recurso especial e do despacho que lhe deu seguimento, a contribuinte apresentou contra-razões nas folhas tais e seguintes, nas quais propugna pelo não conhecimento do recurso sob a alegação de ausência de similitude fática do recorrido com o paradigma. Destaca que no paradigma consta do laudo apresentado que o termo inicial da doença seria o mês de março de 2000, enquanto o dissídio posto nos autos trata do ano de 1998, fato que foi determinante para o não provimento do recurso, situação que não se verifica no recorrido. Quanto ao mérito, pede a manutenção do recorrido com base em síntese nos seus próprios fundamentos. É o relatório, presidente. Obrigada. Então, passamos a palavra ao doutor Gustavo, por favor, para a sua sustentação oral. Obrigado. O processo foi bem relatado, a questão aqui também não é nova, acho que para essa turma. Trata-se aí da discussão se a doença de Alzheimer
pode ser considerada como uma daquelas que dá ensejo à isenção do imposto sobre a renda de pensão e aposentadoria. Como foi bem relatado, a decisão recorrida reconheceu que a recorrente é portadora de Alzheimer e concedeu e reconheceu a isenção, porque constam nos laudos aí de folhas 19 e seguintes, inclusive, que essa doença acarretou a incapacidade mental da hora recorrida desde o ano de 2001. Tanto é assim, só para fazer um breve resumo, esse pedido de restituição, ele é de 2008. Em 2008, a recorrente fez a retificação de todas as suas declarações, todas elas foram deferidas à restituição e creditadas, exceto essa que acho que é do ano calendário de 2004, porque ela não pôde fazer a retificação porque tinha um problema de uma dívida, de um débito escrito em dívida ativa, por isso que fez o pedido de restituição por formulário, isso já foi aceito, essa discussão está superada. O que se discute aqui, então, é se o Alzheimer poderia dar ensejo à isenção. No caso aqui, fica patente a incapacidade mental, basta ver que, inclusive, desde a manifestação de inconformidade, logo as folhas 4, a recorrida hoje é representada pela sua curadora, tem um termo, né, de curadoria, ou seja, ela é incapaz civilmente. Sendo incapaz civilmente, por que ela é incapaz e foi decretada por um juiz sua incapacidade? Porque ela sofre de alienação mental, inclusive encontra-se acamada. A jurisprudência é farta nisso, nós temos soluções de consulta, inclusive a 149 de 2012, que diz que o Alzheimer, a pessoa portadora de Alzheimer tem direito ou faz jus à isenção do imposto sobre a renda, exatamente por isso, porque essa doença acarreta alienação mental, e aqui a alienação mental está comprovada, porque, inclusive, a recorrida está sob a tutela de outra pessoa, né? Houve um reconhecimento pela justiça da sua incapacidade, então não teria muita discussão, como a própria jurisprudência dessa Câmara Superior também tem decisões recentes aqui em que o estado de alienação mental causado pelo Alzheimer configura o pressuposto de moléstia grave. O acórdão aqui 9202-007-821 é dessa Câmara Superior de 25 de abril de 2019. Então, eu não quero me alongar aqui, eu queria só, como disse o relator, nós pugnamos pelo não conhecimento do recurso, inclusive, por quê? Porque o paradigma eleito diz o seguinte: são esses os requisitos para gozo da isenção. Além da doença de Alzheimer não estar inserida aí no rol, o ano aqui, o laudo atesta que a doença é do ano de 2000, os fatos do processo são do ano de 98. Então, se a gente fosse fazer aquele teste de aderência, né, se a turma abaixo fosse examinar o mesmo caso, a gente não pode afirmar que a decisão certamente seria diferente. Por quê? Porque parou-se aí logo no primeiro requisito, a divergência de prazo, né? Quanto o laudo no paradigma atesta que a doença começou em 2000 e os fatos eram em 98, aqui os fatos são contemporâneos, né? Aliás, o laudo atesta que desde 98 a recorrida aqui é portadora de moléstia grave. Então, sendo breve, eu fico à disposição para qualquer esclarecimento de fato e agradeço aqui a oportunidade, presidente. Certo. Obrigada. Passou o voto. Podemos passar o voto? Pois não, conselheiro. Então, o recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade, diante das contrarrazões apresentadas pela contribuinte, examino detidamente a questão. Afirma a contribuinte que não haveria similitude fática entre os acordos recorrido e paradigma, e do cotejo entre os julgados vejo que lhe assiste razão. De fato, no caso do recorrido, o colegiado considerou como razão de decidir o fato de que, embora a doença atestada no laudo fosse Alzheimer, e externasse o entendimento de que o diagnóstico de que a contribuinte era portadora dessa doença, por si só, não conferiu o direito à isenção, reconheceu, todavia, que o laudo, além de atestar a doença Alzheimer, considerou que a contribuinte estaria em capacidade
para o trabalho, deduzindo daí que a contribuinte seria portadora de alienação mental, esta sim, moléstia prevista em lei. Ademais, considerou que o laudo atestou a doença desde 1998, compreendendo o período em discussão. Vejamos trecho do voto condutor do julgado. Abro aspas. Com efeito, o laudo médico de folha 19 atesta que a recorrente é portadora da moléstia enquadrada no CIT tal, mal de Alzheimer e hipotiroidismo, não especificado. Por certo que tais moléstias não estão previstas na legislação acima transcrita, dentre aquelas que permitem ao contribuinte usufruir da isenção do IR. No entanto, este mesmo laudo atesta que a recorrente é incapacitada para os atos da vida civil desde que foi diagnosticada com a referida moléstia, 1998. Conforme reiterada jurisprudência deste CARF, a incapacidade para exercer os atos da vida civil é um elemento característico daqueles portadores de alienação mental, esta sim elencada entre as moléstias passíveis de isenção nos termos da lei. Por isso que a jurisprudência vem caminhando no sentido de enquadrar como moléstia grave a situação daqueles portadores do mal de Alzheimer, cuja incapacidade for devidamente reconhecida através de documentação trazida aos autos, conforme é o caso aqui examinado. São exemplos deste entendimento, aí ele cita o exemplo que eu não transcrevi. Só um instantinho que a página saiu do lugar aqui. Esse negócio de 2 monitores, às vezes eu fico meio... Assim, aí eu fecho aspas e digo, 2 fatos, portanto, foram determinantes para a decisão no caso do recorrido. O de que, além de atestar o Alzheimer, o laudo reconheceu que a contribuinte estava em capacidade para os atos da vida civil, e B, o de que o laudo atestou que a contribuinte era portadora da doença e da incapacidade desde 1998, anterior ao período em discussão, 2004. E aí eu prossigo. O paradigma, por sua vez, rejeitou a pretensão do contribuinte com base na consideração de que, além de a doença atestada no laudo ser Alzheimer, não contemplada na norma isentiva, sem qualquer consideração sobre alienação mental, o laudo pericial atestou como termo inicial da doença março de 2000, quando o contribuinte em discussão, quando o crédito em discussão referia-se ao ano de 1998. Confira-se. Abro aspas. Na espécie, os rendimentos objeto da controvérsia foram percebidos em decorrência por pensão por morte do cônjuge do recorrente. Entretanto, além de a doença de Alzheimer não estar expressamente nominada entre as moléstias elencadas pela lei, no laudo pericial emitido pelo Serviço Médico da Prefeitura de Niterói, consta como termo inicial da doença o mês de março de 2000, enquanto o dissídio posto nos autos trata do ano calendário de 98. E em se tratando de período de isenção, as normas regulamentares devem ser interpretadas de forma restritiva. Digo eu, distintas, portanto, as situações enfrentadas por um e outro julgado, de sorte que não se pode afirmar que o colegiado que proferiu o recorrido, que se o colegiado que proferiu o recorrido estivesse na situação retratada no paradigma, teria decidido da mesma forma e vice-versa. Diante do exposto, não conheço do recurso especial da Procuradoria. Se eventualmente vencido, negaria provimento pelas mesmas razões do recorrido. Conselheiro Mário. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Relator. Conselheiro Maurício.
Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, e só fazendo um adendo ao brilhante voto do conselheiro Pedro Paulo, ainda que ele não tivesse trazido esse posicionamento, eu iria levantar isso, porque esse paradigma já foi examinado em sede de admissibilidade e realmente não foi dado seguimento por mim, né? Então, toda vez que tem uma situação assim, eu me sinto sempre na obrigação de aqui levantar isso, porque na minha rotina lá de exame de admissibilidade, o processo nem chegou aqui. Então, eu preciso dizer que se eu nego seguimento com o presidente da Câmara na análise preliminar da admissibilidade, lógico que aqui, se ele sobe, eu me sinto na obrigação de levantar isso. E esse paradigma já é conhecido, é um paradigma da conselheira Ana Neile, né? Então, é até antigo, em termos de se tem ou não tem Alzheimer, consta ou não consta no rol de doenças, os dois concordam. O acordo depois fala isso também. Só que é o seguinte, ele está dizendo, ele não é por isso, realmente, Alzheimer não consta, mas um dos sintomas da doença, que é a alienação mental, a demência, enfim, isso aí está largamente discutido ali, comprovado, né? E no acórdão paradigma nem se fala isso, e a gente sabe que o Alzheimer tem fases que não tem, pode não ter essa alienação mental que leva a pessoa a ser considerada até incapaz para os atos civis, né? Então, tem fases. Então, no acórdão paradigma nem se fala essa situação. E mais, que o conselheiro colocou muito bem, era outro, e o que mais é outro, o início da doença, a pessoa do paradigma queria a isenção por um período anterior ao que o laudo dizia que tinha se iniciado a doença, coisa que também não acontece aqui. Então, só explicando que, mesmo que não tivesse, eu teria levantado essa questão, porque já é um paradigma. Eu creio até que a gente já analisou ele aqui mesmo em sessão, já rejeitamos esse paradigma. Bem, porque só a senhora tem esse superpoder de se lembrar dos paradigmas que passaram pela sua mão, presidente. Eu não tenho. Não, é porque você começa a se repetir, né? Então não é nem questão da memória, não, é porque você já começa a lembrar, né, do que o paradigma fala. Mas, enfim, é isso. Tem alguns paradigmas antigos, porque essa visão, né, de que realmente não está o Alzheimer, mas está o principal sintoma, que é essa alienação mental, não é uma coisa também tão antiga. Então, não estou dizendo nem que no paradigma não tivesse isso, mas não está sendo falado lá. Então, essa que é a questão. A gente faz aí o cotejo, realmente não tem. Então, eu também voto com o relator, 53 por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Muito obrigado, presidente. Boa sessão a vocês. Obrigado, obrigada, bom dia. Agora, então, vamos para o... Obrigado, então. Vamos para o último, verificar o número 54 da pauta, que vai haver, então, um acompanhamento. Aí eu peço também que o nosso apoio já convoque. Eu acho que também é do conselheiro Marcelo do conselheiro Pedro Paulo, não é isso? 54, não é isso, Pedro Paulo? É meu, eu não sabia que tinha coisa, mas tá tranquilo. Acompanhamento. Bem, então, eu peço que se convoque já o patrono, recorrente, pessoa física, Geraldina Maria Bona Correia, recurso da contribuinte. Presidente, a doutora Camila, a patrona desse processo, ela está em outra turma, porque ela está fazendo a sustentação. Ela perguntou se a senhora poderia dar prosseguimento em outro processo e retornar novamente daqui a uns minutos. Não há problema nenhum. Até o final dessa sessão, agora da manhã, nós esperamos. Não há problema. Okay, agora, chegando ao final, faltando só esse processo, nós vamos, então, julgar. Ok, presidente, irei informá-la. Bom, é esse nosso procedimento, né? Pergunta ao colegiado, nós sempre temos usado esse Sim, até porque o horário dela é o horário da ordem do processo, a gente antecipa por uma, né? Exato, Mas, assim, nesses casos que a pessoa está aqui fazendo sustentação em outra turma, eu até passaria e esperaria até o final, mas só não para outra sessão, né?
Bem, então aí nós tínhamos começado aqui, era o número 41 da pauta, aí então, na sequência, teríamos o número 42 da pauta, que seria recurso da Fazenda Nacional, contribuinte Anglo-American Níquel Brasil Limitado. Ele foi retirado de pauta pelo patrono contribuinte. Depois seria de relatoria da conselheira Ana Cecília. O 43 da pauta seria de relatoria do conselheiro Marcelo Milton. Ele era o recorrente Qualicorp, Consultoria e Corretora de Seguros S.A., também foi retirado de pauta a pedido do patrono contribuinte. Depois teríamos, então, o número 44 da pauta, que seria de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, recorrente João Paulo Nogaroli Guiotti. Ele também foi retirado de pauta a pedido do contribuinte. Depois teria o meu processo, que seria de minha relatoria, recorrente Resec, na Metala Resec. E teria, inclusive, videoconferência, foi retirado de pauta a pedido da Fazenda Nacional. Aí, então, chegamos ao 46 da pauta, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, recorrente, contribuinte Daniel Zhu Min Jung. Não sei se falei corretamente. Não é porque é um sotaque do sul da China, fica... Então, vamos lá. Esse processo, presidente, ele tem uma coisa assim meio confusa. Eu tentei explicar bem, não sei se consegui. Na verdade, eu não estou conhecendo, já adianto. Né? Então, cuida desse recurso especial, interposto por Daniel Jung, contra o acordo tal, proferido na sessão de lá de 2007. Eu transcrevo aqui o dispositivo e a ementa. A unidade de origem interpôs embargos, os quais foram acolhidos, ensejando a aprovação do acordo de embargos tal, né? Sanar uma contradição, né? Que aí alterou o novo dispositivo. O recurso especial visava, originalmente, rediscutir 3 matérias. Acréscimo patrimonial descoberto, imóvel, omissão de rendimento de depósitos bancários sem origem comprovada e reembolso de despesas, natureza indenizatória. Em exame preliminar, todavia, foi dado seguimento ao recurso apenas em relação à matéria B, omissão de rendimentos depósitos bancários. O contribuinte interpôs agravo, o qual foi acolhido em parte, para dar seguimento também em relação à matéria A, acréscimo patrimonial descoberto imóvel, que considerou apto a demonstrar divergência apenas um dos paradigmas, que é esse paradigma 22.02.04.135, que trata especificamente da propriedade em conjunto do imóvel. Portanto, as matérias devolvidas ao colegiado são acréscimo patrimonial descoberto imóvel e omissão de rendimento de depósitos bancários sem origem comprovada. Em suas razões recursais quanto à primeira matéria, acréscimo patrimonial imóvel, o contribuinte alega que o recorrido ignorou a sociedade conjugal e o fato de que o imóvel alienado pertence a ele e a sua esposa, na proporção de 50% para cada um. Que a fiscalização também desconsiderou indevidamente o fato de que o imóvel foi vendido em parcelas. Isso aqui, só para adiantar, essa situação é a seguinte: o contribuinte comprou o imóvel, ele declarou na declaração dele que o imóvel ele comprou por por 80 mil reais. Aí ele colocou na declaração de bens 80 mil reais. Mas a fiscalização teve acesso à escritura de compra e a venda, na verdade, ela comprou por 250, certo? Aí a fiscalização lançou os 170 como acréscimo a descoberto, porque ele não teria lastro financeiro para suprir essa compra. Então, o lançamento aqui que está sendo discutido é esse, certo? Mas aí o contribuinte diz, não, mas o imóvel só 50% é meu, 50% era da minha esposa. Ele é casado em regime de comunhão parcial de bens.
Sobre a segunda matéria, o contribuinte pede, em síntese, que prevaleça o entendimento adotado pelo acordo apontado paradigma, pelos acordos, né, segundo os quais, nos casos de conta conjunta, para o lançamento com base em depósitos bancários com origem não comprovada, deve ser intimado todos os cotitulares, sob pena de nulidade. A Fazenda Nacional apresenta contra-razões nas quais propugna pelo não conhecimento ou a manutenção do recorrido com base em seus próprios fundamentos. E aí eu vou ao voto, presidente. E passo a examinar os pressupostos da admissibilidade. Sobre a matéria A, acréscimo patrimonial descoberto, foi reconhecido como paradigma válida no despacho de agravo apenas o acordo 22.02.004.155. Esse acordo trata de lançamento de acréscimo patrimonial a descoberto em contribuinte casado em regime de comunhão universal de bens. Tendo o colegiado decidido que, no caso de cônjuges casados em comunhão universal ou parcial de bem, deve ser levado em conta, na apuração do acréscimo patrimonial, os recursos despendidos de ambos os cônjuges, ainda que tenham apresentado declarações separadas. Confira-se. Aí eu transcrevo o trecho do voto. No caso em que os cônjuges são casados sob o regime de comunhão universal de bens, ou até mesmo em regime de comunhão parcial de bens, mesmo que as declarações de ajuste anual sejam feitas em separado, é necessário que os recursos e dispêndios de ambos os cônjuges sejam levados em consideração na apuração mensal da variação patrimonial. Isso foi o que decidiu o paradigma. O que se decidiu, portanto, foi que, no cotejo entre origens e aplicações, deveria ser levado em conta os fluxos financeiros de ambos os cônjuges, o que implica na afirmação de que deve ser apurado de forma unificada o acréscimo patrimonial de ambos os cônjuges. Por outro lado, em momento algum, o acordo, no caso aí o paradigma, se posiciona sobre se o acréscimo patrimonial apurado deva ser lançado em um dos cônjuges ou dividido entre dois. O acordo, isso não foi discutido no paradigma. Já no recorrido, tratou-se de situação em que o acréscimo patrimonial foi apurado apenas pela diferença entre o valor declarado de aquisição do imóvel, 80 mil, e o valor apurado na escritura de compra e venda, 250 mil, tendo sido considerada a diferença, 170 mil, como acréscimo patrimonial a descoberto e tributado em um dos cônjuges, por hora recorrente. O contribuinte reivindica, entretanto, que, como o imóvel havia sido adquirido em sociedade com o cônjuge, deveria ser atribuído a cada cônjuge o valor de 125 mil. Vejamos o seguinte trecho do recurso voluntário. Abro aspas. A decisão, ora debatida, na decisão é informado que o contribuinte recorrente deixou de recolher aos cofres públicos os valores dos tributos referentes à compra do imóvel, cito a rua tal, número tal, na capital de São Paulo. Referido imóvel teria sido lançado nas declarações de imposto de renda sob o valor de 80 mil reais e teria o valor real de 250 mil. Assim, entende a fiscalização que há uma diferença de 170 mil no lançamento. Assim, entende a fiscalização. Ocorre que, em momento algum, foi atribuído ao imóvel o valor de 80 mil, visto que foi adquirido em sociedade com a esposa, 50% para cada cônjuge. Como o imóvel em questão foi adquirido pelo casal naquele valor, obrigatoriamente tem que ser lançado por 125 mil para cada. Em resposta a essa alegação, o recorrido,
manifestou-se apenas e de forma lacônica no seguinte trecho do seu voto condutor. Em detida análise dos autos, observou-se a diferença de 170 mil no lançamento efetuado pelo recorrente em sua declaração de imposto de renda juntada aos autos. A alegação do contribuinte de que o imóvel foi adquirido em sociedade com sua esposa, 50% para cada cônjuge, não está apta a validar que é um erro, na verdade seria invalidar o lançamento efetuado, nem tampouco o raciocínio que pretende desenvolver. Soma-se ainda que o fato do recorrente ser casado em comunhão parcial de bens não justifica a declaração em conjunto como que está errado mesmo, sua esposa, como pretende. Soma-se a isso que na escritura pública, o bem estava registrado apenas em nome do recorrente, constando apenas a informação de que era casado com a senhora Anabela. São matérias absolutamente distintas às tratadas no paradigma, cotejo entre origem e aplicação de recursos, e no recorrido, divisão do valor do bem adquirido na proporção de 50% para cada cônjuge. E acresce-se a isso o fato de que, em momento algum, o contribuinte reivindicou que se levasse em conta na apuração do acréscimo patrimonial recursos e aplicações referentes ao cônjuge. Questão que também não foi abordada no voto do condutor do julgado. O que foi? Saiu do lugar aqui, o Word aqui. Ô, Pedro Paulo, a gente fica tomando um susto, assim, quando para de falar. Se eu não estava ouvindo. Porque quando eu fui passar a página do lugar, aí o arquivo andou. Acresce-se a isso o fato que, em momento algum, o contribuinte reivindicou que se levasse em conta na apuração do acréscimo patrimonial recursos e aplicações referentes ao cônjuge, questão que também não foi abordada no voto condutor julgado e, portanto, sequer haveria pré-questionamento quanto a esse ponto. É forçoso concluir, portanto, dando razão à Fazenda Nacional, que em relação a essa matéria não há similitude fática e, portanto, não foi demonstrada a divergência. Então, eu não estou conhecendo de recurso em relação a essa matéria, apesar de que em agravo foi dado seguimento, mas a diferença é clara, a meu ver, né? Na verdade, o acórdão paradigma, ele decidiu o que é certo, né? Que acréscimo patrimonial, não existe acréscimo patrimonial de um cônjuge e de outro cônjuge, sem comunhão parcial ou universal, só existe um acréscimo patrimonial junto, porque os recursos de um e de outro cônjuge se misturam. Certo? A não ser que seja separação total de bens, mas se são comunhão parcial de bens, o que ela está querendo dizer é que, se eu vou calcular acréscimo patrimonial de um dos cônjuges, eu tenho que olhar as origens e aplicações do outro cônjuge. Nesse caso aqui, ele nem está falando de cotejo entre origens e aplicações. Ele está dizendo que o valor do bem que foi considerado deveria ser metade de cada um, o que também não é verdade, porque a meação, na verdade, não significa dizer que cada bem é separado, significa que o patrimônio é 50% de cada um, né, que pode ser um bem para um, outro bem para outro, e não necessariamente a metade de cada bem. Então, são situações completamente distintas. E eu, então, não estou conhecendo de recurso em relação a essa primeira matéria. Se quiser ver essa, depois a gente vê a outra e a senhora aqui comanda. Vamos, em relação à outra que subiu, que é depósito bancário, você não tem nenhuma restrição, né, quanto ao conhecimento? Tem conhecimento então... também. Não, outra eu não conheço também. Ah, é? Ah, bom, então vamos verificar essa, porque pode ser uma coisa mais longa, e aí para a gente só não perder a memória do que você falou aqui no seu voto. Bom, em relação a essa primeira matéria, que é em relação ao APD, né, acréscimo patrimonial descoberto, o conselheiro não está conhecendo o conselheiro Mário. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Ana Cecília. Conselheiro João Vitor. Acompanho, presidente.
Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, em relação a essa matéria, por unanimidade de votos, não conhecemos. E vamos, então, passar para outra, que aí, conforme o resultado, eu faço a... Aqui, esse outro também eu não estou conhecendo. Aqui não teve agraves em relação a esse aqui. Também, assim, eu tenho convicção e tentei explicar bem a situação. Sobre a segunda matéria, omissão de rendimentos, depósito bancário de origem não comprovada, registre-se de início que a autoridade lançadora não intimou outro cônjuge a comprovar as origens do depósito bancário, porque não identificou que se tratava de conta conjunta. Essa é a discussão, se o outro cônjuge teria sido intimado ou não. Aí está aqui o que diz o relatório fiscal. Provavelmente, durante a fiscalização, o contribuinte deve ter dito que era uma conta conjunta, ou coisa que o valha. Ele diz assim, abro aspas, outro sim, com referência à conta tal, que o contribuinte alega ser conjunta e movimentada por sua esposa, tributamos os créditos integralmente no presente auto de infração, tendo em vista que no extrato não está especificado que se trata de conta conjunta e ainda na DCPMF do Banco Itaú S.A., apenas o CPF do contribuinte está vinculado à citada conta. Do enquadramento legal do lançamento descrito na folha de continuação do auto de infração, destacamos a Lei 9.430, em que, no seu artigo 42, modificou substancialmente o tratamento. Não, isso aqui não tem nada a ver com o caso, não. Aqui eu vou pular. O acórdão recorrido, por sua vez, aqui foi o relatório fiscal. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que os elementos apresentados pelo contribuinte com vistas a comprovar que se tratava de conta conjunta não se prestam para tanto. Ademais, com fundamento alternativo, considerou que que se tratasse de conta conjunta, as circunstâncias específicas do caso, a ausência de intimação, seria suprida pela manifestação da esposa no processo. Vejamos. Aqui abro aspas o que diz o acordo. Com efeito, em relação à documentação apresentada pela recorrente em sede de recurso voluntário, ou seja, apenas no recurso voluntário, o contribuinte apresentou um documento com o qual pretendia comprovar que a conta era conjunta. Em relação aos documentos apresentados pela recorrente em sede de recurso voluntário, onde junta cópia de declaração firmada pela gerente do Banco Itaú, revelando a existência de conta conjunta entre o casal de número tal e revelando ainda a migração para outra agência no mesmo Banco Itaú, mantendo a mesma titularidade de Daniel e ou Anabela, bem como a declaração da esposa do contribuinte, ratificando aquela declaração e afirmando que se utiliza há anos de movimentação junto àquela instituição financeira, em nada altera o lançamento ocorrido, tendo em vista que, conforme esclarecido nos itens acima, todos os documentos carreados não estão aptos a produzirem a prova que pretende o recorrente. Pois, como já especificado, aí cita alguma coisa aqui que eu pulei. Assim sendo, continua, entendo que a autuação por omissão de rendimentos relativos a depósito bancário de origem não comprovada é totalmente procedente. Primeiro, porque a documentação apresentada pela recorrente e sua esposa ao longo das provas carreadas aos fatos não foram capazes de elidir o débito fiscal. Segundo, porque, embora se trate, ele está assumindo que se trata de conta conjunta e ou entre o recorrente e sua esposa Anabela, mesmo não tendo sido intimada na condição de co-titular para prestar o esclarecimento, a senhora Anabela compareceu aos autos e apresentou toda a documentação que entendeu devida a justificar as movimentações bancárias ocorridas, entretanto, sem sucesso em seu desiderato, sanando assim a alegação de nulidade em face de seu comparecimento espontâneo aos autos. Assim, não há similitude fática entre os acordos recorridos e paradigmas.
E mesmo que se superasse essa questão, a solução do litígio envolveria de prova de que se trata efetivamente de conta corrente mantida em conjunto. Então, penso também que não é o caso de conhecer o recurso. Ou seja, o paradigma é uma situação comum, tradicional, em que não houve intimação do co-titular. Aqui, há um questionamento inicial durante todo o processo se trata realmente de conta conjunta. Né? Além disso, tem a circunstância de que aqui, isso foi o fundamento do voto, a co-titular compareceu ao processo, dizendo-se co-titular e tentando comprovar as origens do depósito bancário. Porque, sem discutir o mérito, são situações fáticas, a meu ver, diferentes, o que, a meu ver, desautoriza se concluir pela similitude fática, e por isso eu não estou conhecendo também dessa Bem, conselheiro Mário. Com o relator. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, olha, essas duas matérias, a primeira matéria, já por unanimidade, nós não conhecemos, então, em relação ao número 46 da pauta... Eu não conhecer. Por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Bem, são 10h45, eu indago se querem fazer um intervalo agora, mas assim, a gente já está preparado, né, para avançar no horário do almoço, para ver se a gente consegue terminar, pelo menos essa pauta da manhã, tá certo? Então, vamos fazer um intervalinho até as 11, né? E aí, 11, começamos para ver se terminamos essa parte da manhã, tá bom? Então, podemos interromper